desenvolvendo a exegese. Então, o argumento por meio da anotação é aquele argumento que você vai anotando o que você pensou ou relativizou em cima de uma argumentação. Outra questão muito interessante também é você pensar que toda análise deve ser uma análise minuciosa, deve se ter pensado sempre em decisões exegéticas chave, sempre em decisões exegéticas que compõem o sentido aplicativo, que trabalha a questão do fluxo das frases, que trabalha a questão dos auxílios exegéticos imediatos, né? Questões que trabalham, por exemplo, principalmente, tá? As decisões que são voltadas acerca de uma circunstância, de uma situação, de uma proposta. Então, isso é muito importante, porque isso vai trabalhando o diagrama, isso vai trabalhando, mostrado, por exemplo, que nós vamos ver hoje em 1 Tessalonicenses 5,16, tá? A 18, nós vamos trabalhar hoje 1 Tessalonicenses 5 ali, vamos explicitar exegeticamente o 1 Tessalonicenses 5, e aí vocês vão ver todas as questões sendo abordadas dentro da própria praticidade, atividade que nós vamos fazer aqui, tá? Então, quando nós vemos uma outra questão que eu quero ainda ler e também quero aqui explicar, quero também trabalhar com vocês que estão aí assistindo, é que Paulo, por exemplo, é quando nós estabelecemos o texto, quando estamos estabelecendo um texto, tá? O primeiro tipo de material que deve se pensar é uma lista provisória das suas dificuldades exegéticas. Você olhou o texto, relacionou as dificuldades exegéticas que o texto possui, e aí você vai estabelecer, vamos dizer assim, uma listagem dessas dificuldades que você está encontrando exegéticas, para poder trabalhar com elas de uma forma sincrônica e de uma forma também sistemática, a fim de você poder organizar dentro da proposta que cada frase está trazendo e tratando, ok? Outra também importante questão é você aprender alguns conceitos da crítica textual do Novo Testamento. Por exemplo, a discussão que você vai trabalhar com alguns materiais, principalmente materiais que vão auxiliar você para a desenvoltura da sua exegética, como uma chave linguística, como um dicionário Strong, como um grego analítico, tá? Como também uma variante textual do Novo Testamento, que são materiais que vão provendo para você a condição de você desenvolver toda uma pesquisa em um aparato exegético que vai te conceder uma maior funcionalidade dentro da proposta que você está desenvolvendo exegeticamente. Agora, vamos para o texto que nós vamos explorar, que esse é o sentido central da aula de hoje, porque a aula de hoje eu quero voltar ela mais à praticidade. Nós entrarmos aqui realmente em 1 Tessalonicenses 5 e desenvolvermos um exercício, uma atividade em que a teoria vai para o prático e nós vamos vendo ponto a ponto e explicando ponto a ponto como que vai se desenvolvendo esse trabalho exegético dentro aqui da exploração textual que vamos fazer de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ok? Vamos ler então a parte do texto em que eu vou trabalhar, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repetindo a destruição virá sobre eles como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos da noite, nem das trevas. Tá? Não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e do amor e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Um texto intensivamente escatológico. Um texto muito utilizado para debates e controvérsias escatológicas sobre o tempo da ira, sobre tribulação e grande tribulação, tá? E nós vamos trabalhar com ele hoje. Vamos explicitar ele, tá bom? Bom, começamos aqui o versículo 5, que aí tem, já o início do versículo, uma expressão e uma estrutura gramatical de condicional, tá? que é um pronome condicional, que é um objeto condicional, que é uma identificação, uma indicação condicional, que remete-nos a um pensamento direto, tá? Remete-nos a uma condição a ser verificada e a ser avaliada, que é primeiramente a expressão mas. Quando eu trabalho a expressão mas, eu estou trabalhando voltado à condição, mas, ou seja, condição, prospecto condicional, acerca ou sobre ou relativo, né, ou relacionado. E esse termo tempo aqui, que não é o termo aion. Esse termo tempo aqui, no grego, é o termo correlato de aion, que é um termo hebraico, no grego, que é o cromos. Tá? E o termo cromos, que é um termo que nos indica, por exemplo, justamente a questão não só de espaço de tempo, mas também da durabilidade, da extensão do tempo, também trabalha com a duração do tempo, também trabalha com a questão dos acontecimentos relacionados ao tempo e também trabalha com outra questão que é literalmente as épocas e os períodos de tempo. Tá? Então, aqui, quando ele fala dos tempos, que ele está falando de kaikromos, é justamente no sentido de identificar que esses tempos é dos períodos, das estações. Tá? Aqui, o tempo aplicado e estações está correlato, estão unidos, tem o mesmo sentido. Então, há uma redundância gramatical, porque o termo cromos e o termo utilizado para estações, eles vão ter o mesmo sentido, até porque, se você for trabalhar principalmente a questão de desenvolver uma análise sobre o cromos está dentro do prospecto de estação. Tá? Agora, quando você propõe estações, também você precisa pensar uma outra questão que eu quero colocar aqui, e eu até estou buscando o Strong para você ver o que o Strong vai colocar, e também estou buscando o Vini para nós podermos ir vendo qual que é a proposta exegética que está sendo empreendida para estações, para o apóstolo Paulo estar utilizando dois termos correlatos aqui dentro do contexto, tá? Para você ter uma compreensão de o porquê que está. Porque o tempo, que é cromos, ele está relacionado com estações. Justamente porque estações aqui, ela está no sentido de kairos, que é o que diz, que é o que propõe o Vini.
falando assim, ó, medida, vida, aptidão, proporção, tá? Propício a uma estação, propício a um período, mas o Kairos também é o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus, ele está relacionado a períodos, está relacionado a espaços de tempo, está relacionado a estações, no sentido de ocasiões específicas. Então, aqui, acerca dos tempos, ou seja, do espaço de tempo, do período, da situação temporal de espaço de tempo, e das estações, ou seja, das ocasiões específicas dentro do projeto e do plano de Deus, dentro do conselho atributivo das aferições de Deus sobre a história, sobre o espaço temporal, que está indicando ali estações. Outra questão também que eu quero ainda pensar e propor aqui é que agora nós vamos para, vou sair do vinho, ainda vamos exaurir mais ainda um pouco a questão das estações, tá? Dentro do Strong, tá? Porque aí nós vamos ver justamente o que o Strong está propondo, tá? Ó, o Strong coloca várias palavras, acerca de 34 palavras, para trabalhar com a questão da estação, tá? Mas a palavra mais apropriada é proskairos. Proskairos, que justamente quer dizer o quê? Por uma estação, ou por um projeto, ou por um espaço, ou por uma proposta do tempo de Deus, tá? Então, acerca dos tempos, do cromos aqui, é justamente espaço, do período, tá? E das estações, justamente pros kairos, porque dentro de um período, de um espaço, de uma dimensão temporal, tá? De um espaço temporal que está alinhado, conduzido e coordenado pelo tempo estabelecido por Deus, dentro de um tempo, de um período que está estabelecido por Deus. Por isso, pros kairos, tá? Irmãos, né? Aí vem tecnia, né? Que é o termo utilizado para irmãos no sentido não, vamos dizer assim, de genes, que seria o monogenes, mas sim no sentido de filiação, tecnia. Não necessitais de que eu vos escreva. Grafia. Esse escrever é comunicar. O termo grafos, de redação, de comunicação, tá? Escrita, verbal, tá? Então vai dar um sentido de grafia no sentido de redigir uma carta, tá? Que trazer uma explicação de forma documentária ou documental. Ainda vamos agora para o versículo 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui nós temos algumas coisas para pensar. Quem são vós? Que Paulo aqui está indicando. Vós aqui é um pronome coletivo. E esse pronome coletivo está atribuído à igreja de Tessalônica. Tá? Então, quando ele coloca mesmo sabeis, está utilizando até inclusive o saber no sentido de sofia, porque o termo sofia é sabedoria, mas saber, o sabeis, aí já vem declinação, que é já justamente sofie, tá? Que para indicar justamente a questão de
de continuidade da aplicabilidade do conhecimento do saber, do desenvolvimento prático do saber. Então, que tem ciência, que tem conhecimento, que tem compreensão do fato, que já foi esclarecido ou tratado o assunto, quando utiliza-se o termo sabeis aqui aplicado em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Perfeitamente no sentido de hagiosne, ou seja, algo que está em total exatidão da perfeição. Nós sabemos que o termo hagios utilizado para santo é correlato de perfeito, e perfeitamente, então seria numa exatidão de perfeição, tá? Que o dia do Senhor virá, ou esse dia do Senhor aqui. Vamos agora para a chave linguística, vai ver o que a chave linguística diz, e depois eu vou dar a minha exposição como escatologista dessa atribuição, tá? Então, olha aqui, este dia do Senhor está relacionado, eu estou buscando aqui, 1 Tessalonicenses 5:2, tá? Vai colocar aqui, a palavra é usada na Septuaginta particularmente com significado de destruição escatológica, tá? Então o termo dia, eu vou lá no Strong para saber qual é a intensidade desse termo dia, tá? Para nós podermos ter uma compreensão ainda maior. Dia, pelo Vini e pelo Strong, todos dois, eu demorei justamente para buscar os dois para poder falar aqui para vocês, dá o sentido de tempo definido dentro de um espaço. Ou seja, um tempo definido dentro do espaço, quando nós tratamos para dia,